relações ecológicas. Então, vamos entender um pouco o que são as relações ecológicas. Então, assim, em todo o ecossistema, os seres vivos eles se relacionam uns com os outros, sejam eles tanto da mesma espécie quanto espécies diferentes. Dessa forma, tendem a manter a sua subsistência a partir da reprodução, explorando assim os recursos ambientais, como por exemplo, um alimento, uma água, a luz, um abrigo, além das relações ecológicas, as quais ajudam a manter o equilíbrio de um ecossistema. Então, assim, quando dois organismos eles interagem, sua relação pode ser benéfica para ambos os indivíduos, podendo ser também benéfica para um deles prejudicando o outro, ou então podemos ser benéfica para um sem ao menos interferir no desenvolvimento do outro. Então, assim, nessa aula a gente verá um pouquinho dessas relações ecológicas, citando elas mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilismo. O mutualismo é uma relação entre espécies diferentes que interagem entre si e se beneficiam mutuamente. Neste, o vínculo se dá obrigatoriamente, pois separadas não conseguiriam sobreviver. Exemplo: os cupins são insetos pequenos que se alimentam de estruturas vegetais mortas, como cascas de árvores e galhos. Eles não conseguem fazer a digestão da celulose, então possuem no seu intestino protozoários do gênero Triconinfa, que fazem a digestão da celulose. As duas se beneficiam. Outro exemplo de relação ecológica é a protocooperação ou a cooperação, que é a associação não obrigatória entre seres de espécies diferentes em que ambas se beneficiam. Como exemplo, nós temos a polinização das plantas pelos insetos. Certos insetos, ao se alimentarem do néctar, acabam levando o pólen de uma flor para outra, permitindo a produção de frutos e sementes. Nessa associação, ambos são beneficiados, tanto as plantas quanto os insetos e pássaros. E se essa associação não ocorrer, ambos conseguem sobreviver de outra forma. Outro exemplo de relação ecológica é o comensalismo. O comensalismo é a associação entre duas espécies diferentes, na qual apenas uma se beneficia, mas a outra não é prejudicada. Um exemplo de comensalismo ocorre entre a rêmora e o tubarão. A rêmora é um peixe que se fixa nas ventosas do corpo do tubarão. Além de ser transportado por ele, a rêmora aproveita os restos alimentares do tubarão. Sendo assim, a rêmora é beneficiada e o tubarão não é prejudicado. Outra relação ecológica é o inquilinismo. Inquilinismo é a associação entre duas espécies em que uma é inquilina, ou seja, se beneficia de outra espécie que é considerada a hospedeira, sem prejudicá-la, usando-a como abrigo ou suporte. Um exemplo de inquilinismo são as epífitas. Epífitas são plantas como as bromélias, as orquídeas, que utilizam de árvores maiores para seu suporte, sem em momento algum tirar nutrientes dessas, ou seja, elas não são parasitas, e sim inquilinas. Nossa aula hoje fica por aqui, mas na próxima falaremos mais um pouco sobre as relações ecológicas, citando mais alguns exemplos.